Para você conseguir uma vaga na agenda de algumas pessoas é difícil. Para você falar com algumas pessoas é difícil. Para você ter acesso àquelas pessoas não é tão fácil. Deus abre a sua agenda para você 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. À sua disposição. Quando você chega, Deus não fala, olha lá se está marcado na agenda, vê lá se está, não é? Se está lá marcado o nome dele, o nome dela, não. Quando você vai chegando, Deus vai falando hoje, olha aí, abre a porta de pérola aí, é o meu filho que vem chegando, é minha filha que vem chegando, aqui não tem assunto importante, aqui não tem ninguém mais importante, é o meu filho que vem, é a minha filha que vem, e quando você entra na presença do Senhor, você tem que entrar na presença do Senhor, adorando a Deus. E sabe, irmãos, existem alguns tipos de oração que a Bíblia nos ensina. Tipos de oração, formas de orar. O tempo não nos permite, eu prometo aos irmãos que não vou abusar muito do tempo dos irmãos, mas, irmãos, existem alguns tipos de oração e algumas formas de orar. Quando nós oramos a Deus, a palavra de Deus diz na carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 2, ele disse assim, ô Timóteo, meu filho, eu quero que antes de tudo se façam orações, deprecações, ações de graças, por todos os homens, pelos reis, pelos que estão em eminência, para que nós tenhamos uma vida quieta e sossegada. E ele disse uma coisa que para mim é o sonho de Deus, é o texto áureo da Bíblia, não é? Porque isto é bom e agradável a Deus nosso Senhor. Olha aqui, Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Não é maravilhoso isso? Glória a Deus. O que Deus quer é que todos os homens se salvem. Nós sabemos que nem todos os homens vão se salvar, mas este é o desejo do coração de Deus. E a palavra de Deus então nos ensina oração, deprecação, ação de graças, alguns tipos de oração. Por exemplo, quando você chega diante de Deus para pedir alguma coisa a Deus, é uma oração de petição. Não é? Você chega de Deus, Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo. É claro que você faz a sua oração ordenada, da maneira certa, vai diante do Senhor, entra na presença dEle, louvando o nome dEle. Senhor, Tu és lindo, maravilhoso, glorioso. Aí você começa a pedir a Deus, e quando você começa a sentir a presença de Deus, e começa a falar língua estranha, esse é o melhor momento de pedir ainda, não é? Porque ali está a presença da comunhão com Deus, a presença do Senhor Jesus Cristo, e você então faz a sua oração e pede, e Deus é tão bom, irmãos, que Ele dá aquilo que nós pedimos, amém? O novo convertido olhou para o pastor e disse assim, pastor, é verdade isso que está escrito aqui na Bíblia? Irmão, tudo que está escrito na Bíblia é verdade, mas isso aqui também é, o que é isso aí que você está falando? Não, porque Jesus falou, e tudo quanto pedirdes em oração, em meu nome, crendo, recebereis. Isso aqui é verdade, pastor? É claro, meu irmão, que é verdade, foi o Senhor Jesus que falou. Ele disse, então por que que nós não oramos muito mais do que agimos? Por que que nós não oramos muito mais do que agimos? Desculpe, meu amado irmão, minha irmã, mas nós estamos vivendo um tempo de uma geração ocupada, porque olha, a gente tem telefone celular, a gente tem laptop, a gente tem e-mail, a gente tem iPad, cada dia vai saindo mais, cada dia vai sair nos iPhones da vida, agora é o 4, daqui a pouquinho vem 6, e daqui a pouquinho vem 8, não é verdade? E vai avançando, e essas coisas eu fico pensando, como é que a gente vivia sem celular? Como é que como é que a gente conseguia viver sem celular? Eu vou responder para você, melhor. Você já percebeu quantas vezes o celular nos ocupa? Como é que a gente vivia sem e-mail? Melhor! Quantas vezes as pessoas estão cobrando você dizendo, você abriu o meu e-mail? Você abriu a mensagem que eu te mandei? Não, desculpe, não tive tempo de abrir. Por quê? We are so busy. Nós estamos tão ocupados, é tanta coisa, que nós não temos tempo para estar com Deus. Eu desafio o seu coração esta noite, em nome de Jesus, a largar de lado estas coisas e tomar tempo com o Senhor Jesus Cristo, tomar tempo com Deus. Desligue o seu computador, desligue a sua internet, desligue o seu celular, desligue tudo da sua vida, se desligue das outras coisas e se ligue com Deus. E quando você falar com Deus, Deus vai ouvir a sua oração e Deus vai responder a sua oração. O irmão Cho contou que um dia ele estava orando
E o presidente da Coreia ligou para ele. E ele disse, e a secretária dele disse assim: eu não posso chamá-lo porque ele está orando. E aí o secretário disse: mas como? É o presidente da República que quer falar com ele. Desculpe, eu não posso chamá-lo porque ele está orando. Ele me proibiu de chamá-lo quando ele está orando. Ele disse: mas você não está entendendo, é o presidente. O senhor que não está entendendo, eu não posso fazer isso. Passados alguns minutos, liga a esposa do presidente e diz para ela: você tem que chamar o pastor agora mesmo, porque o presidente quer falar com ele. Isso é um absurdo. Ela disse: minha senhora, me perdoe, mas eu não posso fazer isso. Eu sou proibida de chamá-lo quando ele está orando. Eu não posso fazer isso. Não é possível que você não vai chamá-lo, você tem que chamá-lo, chame-o agora. Ela disse: sinto muito, mas eu não posso. Desligou o telefone e quando o pastor terminou a oração, ela disse: pastor, eu acho que eu estou em problema, porque o presidente ligou para o senhor e eu não chamei o senhor estava orando, o senhor me disse que não é para chamar o senhor. E ele disse: a irmã fez muito bem de não ter me chamado. Passados alguns minutos, liga de novo a esposa do presidente, e a secretária disse: pois não, vou passar o pastor imediatamente. E passou o pastor e ela disse: pastor Cho, o senhor tem que mandar a sua secretária embora imediatamente. Como pode esse absurdo? O presidente da Coreia queria falar com o senhor e ela não lhe passou a ligação. Essa mulher não entende de autoridade. E ele disse: minha senhora, me desculpe. O presidente da Coreia queria falar comigo, mas eu estava falando com o presidente de todo o universo, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, o nosso Deus vivo e eterno. Oh, quando você toma tempo para estar com Deus, para falar com Deus e para pedir a Deus, Deus atende a sua oração. Oh, aleluia! A sua oração é atendida, o teu Pai Celestial vai responder. Como é gostoso quando Deus responde a nossa oração. É ou não é? Como é gostoso quando a gente pede uma bênção a Deus, pede uma bênção a Deus, pede uma bênção a Deus e a bênção chega. Aí você vai lá para o pastor e fala: pastor, ora pelo meu green card, por favor. Quantos green cards nós temos orado por eles, né? Glória a Deus, Senhor, te agradecemos por essa bênção. Como é gostoso receber a bênção de Deus. É ou não é? Você já viu quando as pessoas vêm dar testemunho? Irmãos, eu vim dar testemunho de uma bênção que eu recebi, e a gente fica feliz com o testemunho dos irmãos, sim ou não? Mais feliz do que você ouvir o testemunho do irmão é você receber a bênção. Mais feliz do que você se satisfazer com as bênçãos dos outros é você ter experiência sua, pessoal, particular com o Senhor nosso Deus. Oh, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Peça a Deus, Deus vai responder a sua oração, Deus vai responder a sua oração. Tome tempo com Deus e você vai ter experiências com Deus. Diga: Senhor, eu vibro com a minha irmã que conta as bênçãos dela, eu vibro com o meu irmão que conta as bênçãos dele, mas quando é que eu vou começar a contar as minhas? Eu não quero viver de bênção emprestada, eu não quero viver na esteira de ninguém, eu não quero viver com um jornal na mão, lendo as notícias das bênçãos de Deus. Eu quero deixar de ser plateia para ser protagonista. Eu quero deixar de ser alguém que está assistindo para alguém que está realizando. Eu quero ter experiências contigo. A única maneira de você ter novas experiências com Deus, não tem outra, é através da oração, é através da oração, é através da oração, é através da oração. Mas a Bíblia ensina um outro tipo de oração, irmãos. Eu quero ser bastante breve e eu vou terminar pela segunda vez. Um outro tipo de oração que a Bíblia fala é a oração de intercessão. O que é oração de intercessão? Você se lembra da geometria? Quando a gente estudou geometria, alguns irmãos talvez não se lembrem tanto, que já faz muitos anos. Como eu sou pós-adolescente, está muito vivo na minha mente. A geometria diz que o ponto de interseção é o ponto onde duas retas se cruzam. O ponto do meio. Ali é o ponto de intercessão. Lembra disso? O que é que significa oração de intercessão? Significa se colocar no meio, entre Deus e a pessoa por quem você está intercedendo. Significa dizer: Deus, eu sinto a dor da minha irmã, eu sinto a dor do meu irmão, eu sinto o problema dela, Senhor, como se fosse meu problema. Eu posso sentir a aflição na minha alma. Deus,
atende o clamor da minha irmã, responde a oração, envia a tua bênção para aquela vida. E Deus é tão maravilhoso, irmãos, que Ele escuta a nossa oração. Você intercede, Deus atende, e a pessoa é abençoada, mas Deus é tão bom que Ele abençoa a pessoa e abençoa a sua vida também, porque você deixa de pedir por si mesmo para pedir por alguém mais. O maior exemplo disso na palavra de Deus de intercessão é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nunca se viu, se ouviu na história da humanidade de alguém que fosse mais altruísta do que o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, no capítulo 17 do Evangelho que João escreveu, Ele ora pelos seus discípulos, disse: Pai, eu intercedo por eles, eu não peço pelo mundo, mas eu peço por eles, e por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Quantos pela palavra dos apóstolos, quantos pela palavra da igreja primitiva, creram no Senhor Jesus Cristo? Nós estamos aqui esta noite, no nome de Jesus. Jesus estava intercedendo por nós. Não somente isso, mas a palavra de Deus diz que Ele continua assentado à destra, à direita de Deus, fazendo o quê? Intercedendo por nós. Agora mesmo, enquanto você está ouvindo esta palavra, o Senhor Jesus está intercedendo por você, o Senhor Jesus está orando por você, Ele está intercedendo pela sua vida. E como é maravilhoso quando nós intercedemos, a gente se sente tão bem, porque a gente solta, a gente libera aquelas cargas que são nossas. É como quando você contribui, não é? Especialmente quando você gosta muito do din-din, não é? E você contribui com uma oferta maior, você se sente bem. Se eu conseguir me liberar disso, me desvencilhar disso, eu conseguir fazer algo que é maior do que eu mesmo, quando você está intercedendo por alguém. Mas uma outra forma de oração, irmãos, é a oração de gratidão. Quando você chega diante de Deus e diz assim: Senhor, eu vim agradecer. A palavra de Deus diz: sede agradecidos, amém? Sede agradecidos, porque se tem uma coisa, irmãos, na vida que a gente muitas vezes não é agradecido. Você já pensou nisso? A gente come todo dia, e a gente faz uma reza na hora de comer, não é? Senhor Jesus abençoe. Quando termina a oração, Deus fala assim: hã? Foi o que você falou? Como é que é? Aquela repetição, para um pouquinho. Quando o pão estiver na sua mesa, olhe para o pão e se lembre que hoje, dia 10 de setembro de 2010, existem muitas pessoas que não tiveram o que comer. Muitas pessoas aqui nos Estados Unidos passaram fome. Muitas pessoas no Brasil passaram fome. Muitas pessoas em alguns países do terceiro mundo estão passando fome. Tem gente morrendo de fome. Um dia uma pessoa veio trazer um assunto à minha atenção e disse para mim: olha, eu preciso da sua ajuda. Olha aqui algumas fotos. E começou a me mostrar algumas fotos. Onde? Interior de um dos estados do Nordeste do Brasil. E ele disse assim para mim: esta criança morreu porque quando o leite chegou, ela não tinha mais força para engolir. E nós ficamos escolhendo: eu não gosto disso, eu não quero aquilo, eu vou comer mais light hoje, eu vou comer mais diet hoje, eu vou comer isso, eu vou comer aquilo, aquele pãozinho brasileiro que vem como que estralando, quentinho, não é? Aquela maravilha. Ou então eu vou comer isso, eu vou comer. Ficamos escolhendo, muitas vezes a nossa mesa é farta e nós fazemos uma oração formal. A Bíblia diz: sede agradecidos. Olha como você está vestida esta noite. Olha como você está vestido esta noite. Olha como Deus tem cuidado de você. Capítulo 6 do Evangelho que Mateus escreveu. O Senhor Jesus Cristo, Ele registra as palavras de Jesus. Quando o Senhor Jesus fala: não se preocupa com o dia de amanhã. O amanhã vai cuidar de si mesmo. Não se preocupe quanto ao que você vai comer, quanto ao que você vai beber. Deixa que os gentios, que os ímpios se preocupem com isso. Olha, nem Salomão, em toda a sua glória, pôde se vestir como um lírio do campo. Ele não fia, ele não tece, mas o Senhor cuida dele. Olha para as aves do céu, o Senhor cuida delas. Quem tem comunhão com Deus, recebe a bênção de Deus, mas tem que reconhecer a bênção de Deus na sua vida.